Bom dia, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa correção da atividade das páginas 4, 5 e 6. Ok, pessoal? Nessa primeira questão, em cada um dos itens a seguir, escreva a fração correspondente à parte colorida da figura. Aí tem uma dica aqui da Pro, né, que ela fala assim, ó, em cada item, as figuras estão divididas em partes iguais. Porque para a gente determinar, né, uma fração de uma quantia, é preciso que ela esteja dividida em partes iguais, né? Não digo de uma quantia, mas sim de uma figura. Quando nós estamos relacionando fração a uma figura, é necessário que ela esteja dividida em partes iguais. Tá ok, pessoal? Então veja só essa letra A. Nessa letra A nós temos uma figura que foi dividida em 4 partes. Como nós combinamos, o total de partes que uma figura é dividida, né, representa o denominador. Então tá aqui o 4, ó. Agora vamos colocar no numerador só a parte que foi pintada. Então no caso 2 partes, então 2/4 é a fração procurada, ok? Letra B, uma figura que foi dividida em 8 partes, ó. E aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5 partes pintadas. Então 5 é o numerador, total denominador, que foram 8 partes, ok? Na letra C, nós temos aí, ó, foi dividida em 5 partes, eu tenho 3 partes que foram pintadas. Então 5 é o todo, né, vem no denominador, 3 partes foram pintadas, é o meu numerador, certo, pessoal? E aqui eu tenho a letra D, foi dividida em 7 partes iguais, e eu tenho aqui 4 partes pintadas. Então o todo é os 7 partes que foi dividida a figura, vem no denominador, e o 4 vem na parte de cima, que é a que corresponde, né, à parte pintada, certinho? Segunda questão. Questão número 2, olha, complete a tabela adequadamente, né, e fizemos o primeiro item para você. Então eu tenho aqui fração 3/4, para preencher o numerador é 3, denominador é o 4, ok? Muito fácil. Agora olha só o próximo item. Nós temos numerador veio 6 e denominador 7 para a gente preencher a fração. Então, claro, 6 em cima, 7 embaixo. Na próxima, veio fração 2/9. Aí, para preencher aqui o numerador é 2, já está preenchido para a gente. Aqui veio sem preencher, que é o denominador. Então, é 9, ok? Na próxima, 5/6. Veio sem preencher o numerador, vocês vão preencher com o 5, né, que é o de cima, e veio preenchido o 6, que é o denominador, certinho? E aqui na próxima, temos aí, veio para preencher a fração, aí veio o 11 numerador e o 23 denominador. Então, o 11 numerador, a parte de cima, 23 denominador, a parte de baixo, ok? Terceira questão. Escreva por extenso o nome de cada uma das frações seguintes. De acordo com as aulas anteriores, pessoal, para a gente ler uma fração, vocês devem se lembrar que o numerador, né, ele é escrito da forma que a gente vê, ok? O que muda na escrita da fração é sempre o denominador, certo, pessoal? Eu costumo explicar dessa forma. Do 2 até o 9 é a leitura diferente que nós temos, né? Porque do 2 a gente vai ler meios, de acordo com o que vocês assistiram anteriormente. Denominador 2 a gente vai ler meios, 3 terços, 4 quartos, 5 quintos, 6 sextos, né? 7 sétimos, até 9, que é nonos. As frações, pessoal, que apresentarem denominadores 10, 100 e 1000, né, são frações decimais, ou seja, o denominador você consegue aqui expressar, né, em forma de potência de base 10. Então nós vamos ler quando tiver 10 décimos, quando tiver 100 centésimos, quando tiver 1000 milésimos, ok, pessoal? Qualquer número maior do que 10, ok? E que não seja potência de 10, ó, nós vamos ler o número acompanhado de avos, ok? Vamos ver aqui, ó. 5/6 está aqui,
5 numerador, 6 denominador, lemos 5 sextos. 8 numerador, 13 denominador. E 13 é maior do que 10, mas não é potência de 10. Não tenho como expressar 13 em forma de potência de 10. Então nós lemos 8, pronuncia normal, 13, ó, acompanhado de avos, certo? Agora essa daqui já tem 100, né? Então 13, lemos normal, 100 centésimos. Agora a letra D. Nós temos aí o 23, ó. Temos aí o 23. Lemos normalmente, ó, 23 a parte de cima, aí vem 301. Não é potência de 10, né? E nós vamos ler então 301 avos, certinho? Então 23, 301 avos. Quarta questão. As figuras foram divididas em partes iguais. Com a ajuda de uma régua, calcule a fração da região pintada em cada uma delas. Aqui, pessoal, foi dividido aqui em duas partes, certo? E aí pintou uma, então a fração é 1 sobre 2, certo? Na letra B, olha, foi dividida em 3 partes iguais e pintaram duas, então 2 terços, certo? Letra C foi dividida aqui, ó. Bom, aqui aparentemente, ó, nós temos uma parte, duas partes, e aqui, ó, eu posso pegar uma régua aqui, ó, e fazer aqui um pequeno rabisco aqui, e eu vou entender que ela vai ser dividida em 4 partes, portanto, uma parte pintada, então 1/4, certo, pessoal? Agora, olha essa letra D. Essa letra D eu tenho uma parte pintada aqui, mas se eu dividir aqui com a régua, ó, em partes iguais a que eu tenho, então eu vou dizer que eu tenho 3, ó, 6 ao todo, certo, pessoal? Então, se é uma parte pintada, então 1/6, certinho? Fácil também. Quinta questão. A seguir, olha a quantidade de combustível, vamos lá. A seguir, apresentamos algumas situações do cotidiano que envolvem frações. Assinale a alternativa que julgar mais apropriada. Olha a letra A. A quantidade de combustível no tanque é de aproximadamente. Pessoal, olha aqui. Então, nós vamos julgar, né, de acordo com a situação, ok? Apropriada. Vamos julgar com a fração aí mais adequada para a nossa situação. Então, nós temos aí o tanque, né? E a resposta, pessoal, olha só. Ó, o ponteiro está mais ou menos aqui, certo? 1/2 não pode ser, pessoal, porque para o tanque estar na metade, ele deveria o ponteiro vermelho estar aqui, certo? 1/3 também não, pessoal, porque 1/3 estaria bem antes de 1/2, ou seja, 1/3 do tanque, né, estaria bem vazio, certo? Logo, para a gente aí o melhor é o quê? 3/4. Quem marcou está correto, certo? Agora na letra B, ó, a quantidade de líquido no copo é de aproximadamente, né? A gente consegue ver aqui claramente que ele está na metade, né, pessoal? Então, olha só, 1/4 não pode ser, 2/3 também não. Então, ó, só pode ser o quê, ó? Metade, certinho? Letra C. A quantidade de pizza que sobrou foi de aproximadamente. Pessoal, olha aqui, a gente percebe, né, que ela foi dividida em 6 partes iguais e eu tenho a sobra 1. Então, olha só as alternativas que nós temos aí. 1/3 não pode ser, porque a nossa pizza não foi dividida em 3 partes. Só pode ser, ó, 1/6, uma de um total de 6. Então, nós marcaríamos essa. 1/16 também não, porque a nossa pizza não foi dividida em 16 partes, certinho? Questão 6, pessoal, olha aí. Observe os sanduíches idênticos, ó. Aqui nós temos 3 sanduíches idênticos. E aí o que aconteceu? Ó, pegou esses 3 sanduíches e fez uma pilha com eles, ok? Aí o que fez com essa pilha? Dividiu essa pilha em 4 pedaços, certo? Aí a pergunta da letra A. Com base nisso, vamos responder. Que fração representa cada uma dessas partes formadas? Ou seja, é quando você faz a pilha de sanduíches e que você divide ela em 4 partes. Então, cada partezinha dessa daqui, ó, dessa, ó, da outra e da outra,
representa 1 sobre 4, ok? Então é exatamente o que pede na letra A. Olha só que fração representa cada uma dessas partes formadas. Uma parte como essa representa 1/4, certinho, pessoal? Uma parte de um total de 4 partes, olha só, tá vendo? Agora o que pede na B, ó. Observe a figura abaixo e responda. Aqui nós temos 1/4, pessoal, certo? E aí dividiu, pegou aqui as partes, né? Que a gente sabe que esses sanduíches estão empilhados, então ficou assim, certo? E ficou assim, ok? E aí o que acontece? Você teria mais pedaços para comer se tivesse 1/4 de 3 sanduíches ou 3/4 de um sanduíche? E claro que nós teríamos a mesma quantidade, pessoal. Isso aqui representa 1/4. Isso aqui de um sanduíche apenas, sem estar na pilha, ok? Também representa o quê? 3/4, ok? Sétima questão aí, ó. O que é que temos? Em uma salada de fruta, né, foram usadas aí 6 laranjas, 5 bananas e 2 mamões. Com base nisso, calcule a fração que, letra A, as laranjas representam do total de frutas. Pessoal, o total de frutas que nós temos são 13, ó, 6 e 5, 11, com 2, 13. Quer saber a fração das laranjas? Então, laranjas são 6. Então, 6 é o numerador, total de frutas, 13 é o denominador. Então, 6 13avos, ok? Letra B. Letra B, ó. As bananas e os mamões juntos representam que fração, né, no caso, do total de frutas? Olha só, pessoal. Bananas são 5, mamão 2. Que é a fração que representa os dois juntos. Então, 5 com 2, 7. Então, são 7 sobre 13. 7 13avos, certinho? Agora, letra C. Os mamões representam do total de bananas e mamões juntos. Que fração representa, no caso, os mamões do total de bananas e mamões juntos, pessoal? Então, olha só. O que é que nós vamos fazer? Ó? Bananas e mamões juntos dá 7. Ok? Só que ele quer mamões em relação ao total de bananas e mamões juntos. Então, mamões mais bananas dá um total de 7 frutas. Como ele quer só a comparação aí dos mamões em relação a bananas e mamões também, então ficamos com 2/7. Ok, pessoal? 7 é o total de bananas mais mamões, ok? 7. Mamões são apenas 2. Então, 2/7, ok? Tinha que ter aí uma leitura legal dessa questão aí e uma boa interpretação. Questão 8, vamos lá? Questão 8 pinte a figura que representa a fração indicada. Comente com seu colega sobre a sua escolha. Pessoal, olha aqui, um meio, ó. A única que nós podemos pintar é essa, porque as outras não foram divididas na metade. Então, nós vamos aqui pintar uma parte desse total. Letra B. 1/3, pessoal. Ó, não posso considerar isso aqui 1/3, não posso considerar isso aqui 1/3. Não estão divididas em partes iguais. Então, eu fico com essa e pinto apenas uma parte. Certinho? Letra C. 1/4, pessoal. Olha, não está dividida em partes iguais. E aqui também não, ó. Ficamos com essa daqui, pintamos apenas uma dessa, que é a fração pedida aqui, ó. 1/4, certo? Agora, divida as figuras geométricas e pinte-as de tal maneira que represente as frações indicadas. Pessoal, vai vir só o esboço do desenho e vocês vão pintar o que pede aqui, ó, 1/3. Então, essa figura vocês deveriam dividir ela em 3 partes. Então, a gente passa aqui, ó, uma régua, né? Faz o outro triângulo e a gente tem, então, 3 partes. E pintamos apenas uma, ok? Nessa daqui, pessoal, pede 1/8. Então, nós vamos ter que dividir esse paralelogramo em 8 partes. Então, a única alternativa que a gente tem é passar aqui, ó, 8 divisões aqui. Então, 1/8, correto? Na letra C,
nós temos aqui 1/5. Então, nós vamos ter que dividir essa estrela em 5 partes. Então, a única forma que temos é dividi-la dessa forma, ó. Pintamos aqui apenas uma desse total. Temos aí 1/5, ok? E aqui na letra D, temos aqui um hexágono. Veio sem divisórias, então você vai dividir em 6. Então, fizemos assim, ó. Dividimos em 6. E aí, pintamos uma parte desse total, ok? Questão 10. Todas as afirmativas seguintes envolvem frações. Entretanto, só uma faz sentido. Com um ou dois colegas, descubra qual é. Pessoal, olha aqui. Letra A. 1/2 dos alunos da classe de Joana são meninas e 2/3 são meninos. Pessoal, não tem como, né? Se 1/2, que é a metade, são meninas, 2/3 não podem ser meninos. Teria que ser o quê? Metade também. 1/2 são meninas e 1/2 também são meninos, ok? Então, nós não marcaríamos aqui essa A como correta. Agora, olha a B. Rebeca está preparando um prato para 3 pessoas, mas somente 2 pessoas irão comer. Por isso, ela está usando 2/3 da quantidade indicada de cada ingrediente. Correto, pessoal. Veja bem, se ela está preparando um prato para 3 pessoas e só 2 irão comer, né? Então, claro que a porção, né, que ela irá fazer, a quantidade indicada de cada ingrediente vai ser o quê? 2/3, ok? Porque apenas 2 pessoas irão comer de um total de 3 pessoas, 2/3. Então, a gente marcaria que essa B como correta, ok? Agora, olha a C. Durante meia hora, Silva, Nelma e Elmar plantaram flores juntos em um pequeno jardim. Se eles começaram às 9 horas, devem ter trabalhado 10 horas e meia. Até 10 horas e meia, né, pessoal? Não. Se o trabalho deles durou meia hora, né, e eles começaram às 9 horas, então claro que eles terminariam 9h30. Então nós não vamos marcar essa letra C. Então a correta para nós é a B. Certinho? Questão 11 para finalizar. Escreva a fração representada pelo ponto indicado em cada reta numérica, pessoal. Olha só, a reta numérica aqui, ela vai de 0 até 1, ok? Então, de 0 até 1, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 divisórias iguais. Ou seja, a reta, como podemos representar aqui, ou 1 centímetro, vamos supor assim, ou 1 metro, vamos supor, é melhor 1 centímetro. Então, 1 centímetro foi dividido em 5 partes. E o nosso ponto vermelho está na segunda divisória. Então, a fração é o quê? 2/5. Ok, pessoal? Então, nós temos 2 partes de um total de 5 partes. Então, 2/5. Letra B, de 0 a 1 também, só que ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes iguais. Como nós paramos aqui, 5. Então, 5 de um total de 7. Então, tá aí, ó. 5/7. Letra C, também de 0 a 1, só que foi dividida em 9 partes. Como eu estou aqui, ó, então 1, 2, 3. Então, 3 partes de um total de 9, 3/9. Certinho, pessoal? Agora, olha só. De 0 a 1 também foi dividida em 4 partes e parou exatamente no 1. Então, representa 1 inteiro, ou 4/4, certo, pessoal? Se você escreveu aqui, ó, 1 inteiro, não está errado. Ok, pessoal? Valeu aí!